pois tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos e irmãs, está aqui nessa comunidade, nesse grupo, nessa noite de graça, noite de bênção, para experimentar a graça de Deus, para experimentar a misericórdia de Deus. Isso que o irmão Rony acabou de dizer é algo que eu aprendi há 20 anos atrás com um monge beneditino, Dom Cristiano. Ele dizia para nós assim, que Deus nunca reúne um povo à toa, que todas as vezes que Deus tira homens e mulheres da sua casa, senhores e senhoras, jovens e crianças, e traz para um determinado lugar, sua casa, para orar, para louvar, para adorar, para escutar a sua palavra, é porque Ele tem planos e propósito, e que Deus nunca faz um ajuntamento à toa. Então todas as vezes que Deus ajunta a igreja, é porque Deus vai se manifestar em favor da igreja. Amém, meu irmão? Amém. Diga para quem está do seu lado assim, ó, você não veio nesta noite de circo à toa. Pode dizer isso para quem está, você não veio. Eu quero junto com vocês fazer essa experiência. Eu quero junto com vocês nessa última noite de graça experimentar daquilo que Deus tem para dar dos seus mananciais também para a minha vida. Amado irmão, amada irmã, nós precisamos essa noite deixar com que o Espírito Santo nos convença. As verdades de Deus é pregada, as verdades de Deus é proclamada, mas é o Espírito Santo que convence o coração do homem a respeito da verdade que ele ouve. Você já deve ter ouvido, você já deve ter visto alguém pregar sobre aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Diz a Bíblia que ela era uma mulher muito rica e que gastou toda a fortuna dela com os médicos, e que os médicos não resolviam o problema dela. Por fim, diz a Bíblia que ela ficou pobre, ela perdeu tudo que ela tinha, mas no final diz que ela ouviu dizer, ela não viu Jesus, ela simplesmente ouviu alguém dizer de Jesus. Agora imagine comigo, vamos contextualizar essa imagem aqui. Uma mulher rica, gastou tudo que tinha com os melhores médicos de Jerusalém, de todas aquelas cidades, que se torna uma pessoa pobre, falida. Ela tinha tudo para desanimar, sim ou não? Sim ou não? Tinha tudo para desanimar. E aí ela ouve alguém dizer de um tal Jesus que ela não conhecia. Ela procurou os médicos, ela teve consultas com especialistas. Agora alguém vem me dizer, não toca nele não, só toca na orla do manto dele, e está tudo resolvido para você. Como acreditar nisso? Como ser convencido disso depois de ter tantas experiências frustrantes? Como acreditar numa realidade dessa depois de tanto esforço humano? De tanta, podemos dizer assim, ó, de tanta correria para um lado para o outro. Como acreditar nisso? Aquela mulher foi convencida pelo Espírito Santo. Ela falou, ó, lascada eu já estou, então eu vou lá, não tenho mais nada a perder, já perdi o quê? Tudo, agora eu vou lá. Ela foi convencida por uma força, por um testemunho interior, a partir daquilo que ela, o que, meus irmãos? A partir do quê? Do que ela ouviu. Ela não simplesmente ouviu, não, ela ouviu e houve um testemunho interior. Ela falou, eu vou. Diz a Bíblia que havia uma multidão comprimindo Jesus, um monte de gente pegando nele. Diz que ela tocou no manto porque ela já não aguentava mais andar, se rastejava. Qual era a doença dela? Hemorragia. Então, sangramento 24 horas por dia. Então, primeira coisa, ela perdeu as forças.
Ela já não podia se manter mais em pé. Ela não podia contar mais com o auxílio das suas pernas. Mas mesmo rastejando, ela foi passando as barreiras dos obstáculos. Ela foi passando a barreira dos impedimentos. Enquanto um monte de gente tocava, comprimia ele, ela não toca nele, ela toca só na orla do manto dele. E vai dizer a Bíblia que Jesus para e fala assim, ó, quem é que me tocou? E o Pedro fala assim, o que é isso? Está todo mundo te apertando. Ele falou, não, alguém colocou a mão em mim de uma forma sobrenatural e eu senti uma força sair de dentro de mim. E diz que Jesus olha, e o olhar de Jesus encontrou aquela mulher. E ela falou, filha, ele falou, eu sei, vai, a tua fé fez o quê? Ela foi contra tudo e contra todos. Houve um convencimento no coração daquela mulher. Eu quero chamar você a pedir que o Espírito Santo venha convencer o seu coração a respeito daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Ele vai fazer, não daquilo que está acontecendo com você. Amém? Amém. Eu quero convidar você nesse último dia de cerco de Jericó a atentar não para aquilo que nós vamos pregar, mas para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. A observar aquilo que a palavra de Deus narra. E na medida que eu observo aquilo que a palavra de Deus narra, o Espírito Santo vem, me convence e eu acredito, como aquela mulher acreditou. E aí quando eu acredito, pode ter uma multidão na minha frente, um simples toque faz com que ele volte o seu olhar para mim. Amém, querido? Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Quem tem a Bíblia da Ave Maria média, a página é 1529. A minha já é a letra maior que tem. Depois dessa Bíblia, só óculos, não tem mais jeito. Hebreus 4,14. Quero convidar você a entender algumas coisas nessa noite. Depois de vários domingos, onde a palavra de Deus foi pregada, onde o louvor foi ministrado, onde o clamor foi feito, aonde Deus se manifestou, onde a intercessão dos santos e da bem-aventurada Virgem Maria aconteceu. Nós precisamos compreender algumas coisas nessa noite, para que nós possamos fazer o clamor derradeiro. O clamor derradeiro. Quando o Rony pergunta aqui quem ainda tem muralhas, 100% da igreja estendeu a mão. Mas essa noite eu quero convidar você a entender o que você tem e não o que você passa. Eu quero convidar a igreja aqui reunida como irmãos, como homens e mulheres de fé, a entender o que nós temos e não o que nós passamos. É preciso compreender algumas coisas, senão o nosso clamor segue baseado na dúvida, senão o nosso clamor segue baseado no medo, senão o nosso clamor segue baseado na desconfiança, senão o nosso clamor segue baseado na expectativa e não na esperança. E como igreja, como povo de Deus, nós não somos um povo de expectativa, nós somos um povo de esperança. A expectativa nos remete para os homens, a esperança nos remete para Deus. A expectativa é terrena, a esperança é divina. Por isso, como igreja, como povo de Deus, nós precisamos entender que nós não clamamos à toa, que nós não gritamos por socorro a um Deus que é incapaz de vir em nosso socorro. Mas para isso, como irmãos, como igreja, como povo de fé que eu sei que vocês são, é preciso que nessa noite você entenda uma coisa. Quem aqui acredita que Deus opera, levanta a mão e diga: eu acredito. Eu acredito. Pois bem, irmão, eu também. Mas eu descobri que não basta Deus operar, não basta Deus operar, eu preciso cooperar. É Deus que opera, mas é o homem que coopera. É Deus que realiza, mas é o homem que faz a parte que tem que ser feita. Então Deus opera, você acredita? Amém? Amém. Agora você vai ter que cooperar. Aquela mulher cooperou.
mesmo que rastejando, aquela mulher cooperou, fazendo o quê? Tocando. Um dia precisava-se de dinheiro para pagar o imposto. E Pedro fala para Jesus: olha, nós não pagamos o imposto. E Pedro sabia que Judas tinha uma sacola, e na sacola de Judas tinha dinheiro. Jesus fala para Pedro assim: tudo bem, vai no mar da Galileia, joga um anzol, pega um peixe, abre a boca, tira a moeda, paga para mim, paga para você, e dá um troco para o coledor de impostos. Se Pedro fosse racionalizar, Pedro falava: não, mas eu vi, a sacola tem oferta, Judas tem dinheiro. Pedro tinha que agora fazer o que, irmãos? Fazer o que? Cooperar. Era mais fácil pegar o dinheiro com Judas, sim ou não? Sim. Era mais fácil ir no caixa eletrônico, sim ou não? Sim. Era mais fácil pedir para algum irmão. Era mais fácil pedir um adiantamento, fazer um empréstimo. Agora era hora de Pedro cooperar com quem? Com Jesus. Cooperar com aquilo que Cristo tinha, o que, meus irmãos? Falado. E quando Pedro coopera, imagina a sensação do Pedro falando: estou louco, que loucura na minha vida. Eu vi Judas com o dinheiro está na sacola, e o que eu vou fazer no mar? Peixe não dá dinheiro, o dinheiro fica com o tesoureiro. E quando ele joga a vara, vem o peixe, irmãos. Imagina a cena de quando Pedro abre a boca do peixe e ele vê aquela moeda lá dentro. Ele fala: não, esse Deus é fera. Mas Pedro começa a entender que para Deus operar, ele teve que fazer o que, irmão? Cooperar. Pensa quando foi para Pedro sair da hora que Jesus falou e chegar até o mar e jogar e falar: morde, peixinho, morde, por favor, senão eu vou enlouquecer, eu não vou gritar, morde. Imagina o drama de fé que foi para Pedro. Assim somos nós, irmãos. Há uma muralha, há uma realidade, precisa haver uma cooperação. Há um propósito, precisa haver uma cooperação. O operar já está operado, porque Deus já fez a sua parte. Agora o cooperar é a minha e a sua parte. A igreja precisa compreender, porque se não coopero, não experimento. E o texto vai dizer isso para mim e para você. Hebreus 4, 14. Vamos ler juntos? Acompanhe comigo. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um ponte incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Palavra do Senhor. Convido você a aplaudir, porque é para você essa palavra. Como o Rony disse, nós queremos fazer um ajuntamento daquilo que foi pregado aqui durante esses 6 encontros, esses 6 domingos, para que a gente possa gerar uma reflexão em nós para essa última noite de clamor. Eu sempre tenho dito isso quando Deus tem dado a oportunidade de eu pregar. Eu quero compartilhar a palavra com os irmãos, mas essa palavra compartilhada precisa gerar uma reflexão, e essa reflexão precisa gerar uma ação, e essa ação vai resultar num ato de fé naquilo que Deus pode e vai fazer em meu favor. É interessante, irmãos e irmãs, que se você observar tudo que foi pregado aqui, está relacionado ao clamor, ao grito de socorro que o Filho de Deus dá diante da sua necessidade, diante da sua realidade. Quando Josué se depara diante da muralha, o povo faz um grande clamor e Deus ouve. Quando Moisés, no livro do Êxodo, Deus vê a aflição do povo, Deus vai dizer assim: ó, eu vi a aflição do povo e eu vi o seu clamor. E o que Deus fez? Libertou o povo da escravidão do Egito. Quando o profeta Jonas
pela sua desobediência, é engolido pela baleia, está naquela realidade de escuridão, dentro do ventre da baleia, ele faz o que, irmãos? Um clamor. E ele vai dizer que mesmo dentro do ventre da baleia, Deus fez o que, irmãos? Ouviu o clamor dele. Jeremias, o profeta, ele nos ensina a gente fazer o que? Clama, pede, invoca-me e eu te responderei. Quando Cornélio, na sua angústia, na ausência da presença de Deus, clama a Deus, Deus põe Pedro na realidade da vida de Cornélio. Então veja, o clamor é a cooperação do homem para o operar de Deus. Quando eu clamo, eu coopero com ele e ele opera em favor de mim. Irmãos, nós precisamos entender hoje o que tem nos movido, o que tem movido você para esse lugar sagrado, para esse lugar santo, onde Deus habita, onde Deus está. O texto vai dizer assim no versículo 14: temos, portanto, um grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, você tem um grande sumo sacerdote. Fala para quem está do seu lado, você tem um grande sumo sacerdote. O que você tem, irmão? O que você tem? Fala de novo para quem está do seu lado, você tem um grande sumo sacerdote. Agora você quer ver? Se eu perguntasse aqui, ó, quem tem mais de um problema, levante a mão aí para mim. Quem tem mais de um problema, levante a mão. Quem tem mais de um? Balança a mão assim para me ver quem tem mais de um. Eu queria dizer para você que eu não tenho nenhum, graças a Deus. E eu não sou um extraterrestre. O texto está dizendo que, vamos mais uma vez, versículo 14, que está dizendo o texto? Temos, portanto, um grande sumo sacerdote. O texto está dizendo que nós temos um grande problema? O texto está dizendo que nós temos um grande Deus. O texto está dizendo que nós temos um grande sumo sacerdote. Porque ele é grande? Porque ele é soberano. Ele é maior do que tudo. Ele é superior a tudo. Perceba algo. Quando eu não compreendo as coisas, quando eu não entendo as coisas reveladas por Deus, a minha vida começa a ser conduzida por elas. Você quer ver? Se você tem um problema com a sua família, se você tem um problema com a sua saúde, se você tem um problema com o seu trabalho, se você tem um problema com a comunidade, eu queria dizer para você, você é um problema. E aí, meu querido, eu queria dizer algo para você. Você começa a conduzir a sua vida baseado no quê? Nos problemas. O seu louvor, a sua fala, é tudo baseado no quê? No problema. Josué tinha uma muralha? Sim ou não? Sim. Não. Quem tinha a muralha era Jericó. Josué não tinha muralha. Josué ia passar por uma muralha. Fala ao seu irmão, só, você passa por problema, você não tem problema. Fala, você passa. Uma pequena diferença que faz a grande diferença. Passar por problema é uma coisa, ter problema é outra. Você tem mais fé ou mais problema? Agora, né? Agora. Se eu perguntasse antes, você ia falar, tem problema com meu filho? Quero dizer para você, irmã, você não tem, seu filho não é um problema, ele está passando por um problema. O seu marido não é problema, ele está passando por um problema. A sua vida financeira não é um problema, está passando por problemas. Por isso que muitas vezes as muralhas não caem. Por isso que muitas vezes as coisas não mudam, porque eu já instituí, eu tenho, é minha, sou eu, não, eu passo. O que nós estamos celebrando hoje, irmão? E o que é a Páscoa? É a passagem. Então nós passamos. Josué teve que passar pela muralha. O povo de Deus, na mão de Moisés, teve que passar pelo Egito. Jonas teve que passar pela baleia. A baleia engoliu Jonas. E quantas coisas tem engolido você, irmão? Quantas realidades tem engolido você? Nós passamos por essas realidades. Mais uma vez, versículo 14, mas o que nós temos? Nós temos, portanto, o quê?
Ponto na mesma linha diz o quê? Conservemos o quê? Firme a nossa fé. Aqui nós começamos a compreender porque muitas vezes a nossa fé não é firme. Aqui nós começamos a compreender porque que todas essas pessoas, presta atenção, Josué passa pela muralha, Moisés junto com o povo de Deus passa pelo Egito, Jonas passa pela baleia, Jeremias passou por tantas situações, Jeremias passou pela cisterna, Jeremias passou pela perseguição, Jeremias passou pela traição, Jeremias passou por tudo. Jeremias fez o que, irmãos? Passou. Cornélio passou também. Veja que tudo que você escutou aqui nesse centro de Jericó remete a pessoas que tiveram ou passaram. Comece a entender, porque muitas vezes as coisas não caem, porque muitas vezes as coisas não desabam, porque nós já constituímos ela como nossa. Então aquilo que é meu não cai. Aquilo que eu já constituí para a minha vida, eu tenho, não cai. Agora aquilo que eu estou passando com o auxílio e a graça de Deus cai em nome de Jesus. Os últimos dias da minha mãe tinha uma doença degenerativa aí. Eram muitas dores. E nós que cuidávamos, dava comida, banho. Então era só tocar na minha mãe, ela começava a gritar de dor. E ela falou assim: você não sabe a dor que eu estou passando? Eu falei: eu não sei, mãe. Eu até queria entender a sua dor, mas eu não consigo. Porque a dor é sua, não é minha. Mas eu preciso dizer algo para a senhora aqui. O que me traz aqui não é a sua doença. O que me traz aqui é a senhora. Eu não estou cuidando da sua doença, eu estou cuidando da senhora. O importante para mim é a minha mãe. Eu não tenho nada a ver com essa doença. E a senhora também não, mãe. A senhora está passando por uma enfermidade, mas a senhora não é essa enfermidade. Os cuidados que eu tenho é para a dona Edith, minha mãe. Não é para essa doença que está acabando com a senhora. Mãe, se larga, não se apegue a essa doença. Se apegue a Deus. A senhora vai ter grandes resultados nessa doença. E minha mãe começou a entender que nós cuidávamos dela, não da doença dela. Nós se envolvíamos com ela, não com a doença dela. Ela percebeu que nós saíamos da nossa casa, íamos para a casa dela para cuidar dela. Nós queríamos amar ela, não tratar dela. E o relacionamento entre nós e minha mãe foi um relacionamento que começou a transformar aquela realidade. E minha mãe faleceu cheia de dias. Minha mãe faleceu cheia de paz. No velório da minha mãe nós fizemos um grande louvor e pregamos a palavra dizendo assim: nós não perdemos nada, Deus ganhou tudo aqui. Vocês não estão vendo uma perca, vocês estão vendo um ganho. Minha mãe passou pela enfermidade e agora goza de saúde eterna. E é interessante que no velório eu via muitas pessoas. Eu falava: meus irmãos e minhas irmãs, quando eu encaro as provas, quando eu encaro as dificuldades, os obstáculos da vida como passagem, ela se torna curta, mas quando eu encaro ela como realidades minhas, elas se tornam eternas. E aí, pode ter cerco, pode ter o que for, não cai. Por quê? Porque eu já eternizei o meu problema. Fala ao seu irmão: se você está passando, querido, fala: você está passando. Fala: você está passando. Deus disse que ia chover 40 dias e 40 noites, sim ou não? Sim. Choveu 40 dias e 40 noites, sim ou não? Sim. O que aconteceu depois de 40 dias? Fala para o seu irmão só: o dilúvio parou. Fala para o seu irmão só: o dilúvio parou. Se você pegar na Sagrada Escritura, aquela mulher do fluxo de sangue, ela sofreu 12 anos. Mas para frente do Evangelho de São Lucas vai falar de uma outra mulher que sofreu 18 anos de uma outra enfermidade. Ela era corcunda, 18 anos olhando para baixo. No Evangelho de São João vai falar de um homem que era paralítico 38 anos. Veja, enfermidade com 12, enfermidade com 12, enfermidade com 38. Vai falar também no Evangelho de João de um rapaz que era cego de nascença.
Perceba, Deus não está condicionado o tempo está condicionado eu e você, irmão. Então muitas vezes nós falamos assim: eu sofro com isso há muito tempo. Eu sofro com isso há muito tempo. Há muitos anos que nós sofremos com isso. Veja, nós não compreendemos, nós estamos passando por isso faz tempo. Não, mas eu já sofro com isso, entendeu? Com isso, está em mim, não sai mais de mim. E aí nós chamamos, vamos clamar. Olhe como Moisés clamou, olhe como Josué clamou, mas está em mim. O que move você hoje? O que tem movido você? As suas carências? As suas necessidades? As suas provações? As suas dificuldades? O que move você hoje? Você é movido por quê, irmão? Uma, duas, nós estamos 300 pessoas aqui. Mas até é difícil falar pela fé. Porque quando eu falo pela fé, o povo vai falar: mas e eu? Está esquecendo de mim? Aí lá no fundo do meu coração fala: mas é tão difícil, Deus. Significa, irmãos, preste atenção. Quando eu passo por um problema, é uma coisa. Mas quando eu já assumi que tenho um problema, aí eu já não tenho mais domínio. É Ele que me domina. É Ele que me conduz. É Ele que dita as regras. É Ele que dita o meu comportamento. É Ele que vai dizer assim: você vai ficar acabrunhado, você vai ficar triste, você vai ficar deprimido, você vai ficar entristecido, você vai ficar assim. A sua fé está chamando você para o clamor, mas ela fala: não adianta, eu estou aqui. Aquela musiquinha daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí a gente aprende a conviver com Ele. E aí, ao invés de se relacionar com Deus a partir do louvor que nós ouvimos, ao invés de se relacionar com Deus a partir da palavra que nós escutamos, ao invés de se relacionar com Deus a partir da oração, do clamor que nós fazemos, nós aprendemos a se relacionar com o problema que nós temos. E aí eu me relaciono com Ele. Veja, a relação da minha mãe com aquela enfermidade era uma relação do quê? De dor. E então ela sentiu o quê? Mas dói demais. E ela queria que a gente sentisse a dor dela, mas a gente consegue sentir a dor do outro? Não consegue. A gente pode até entender a dor do outro, mas está no corpo dele, não no nosso. Eu sei que coração de mãe pode até doer, mas a dor que alguém que está sofrendo, só ele pode sofrer, porque a dor é própria daquela pessoa. Meu amado e minha irmã, meu amado irmão e minha amada irmã, nós queremos fechar essa noite com um grande clamor aqui. Mas você vai ter que cooperar. Nós queremos fazer um clamor a partir da fé que nós temos, não do problema que nós passamos. Amém, irmãos? Amém. Porque se o nosso clamor for a partir do problema que nós achamos que temos, ele não vai cair. Ele não vai cair. E aí eu não sei se vai ser no ano que vem, se vai ser no final do ano. A comunidade dos irmãos vão fazer outro cerco, e você vai chegar com a mesma muralha. Por quê? Porque você já constituiu ela como sua. As muralhas eram de Jericó. Era um obstáculo para que o povo chegasse na onde? Na terra prometida. Qual que é o propósito de Deus? Fazer com que os obstáculos façam o que, irmão? Caiam. E que eu o que? Passe. Então veja, nós vamos entrar na dinâmica da revelação daquilo que a palavra nos revela. Faz, Josué, chama esse povo e clama que eu vou fazer as muralhas cair. E vocês vão o que, Josué? Passar. Vocês vão passar, Josué. Eu estou afirmando para você, vocês vão passar. As muralhas não pertencem a vocês. As muralhas estão aí, é um impedimento, é. Zaqueu queria ver Jesus, sim ou não? Sim. Mas sabia o que impedindo Zaqueu de ver Jesus? Uma multidão. E o que era a multidão? Impedimento. Então o que o Zaqueu teve que fazer? Subir uma árvore. Ele não ficou parado no impedimento. Ele não ficou parado no obstáculo.
Falou, puxa, tá bom, da próxima vez eu vou chegar mais cedo. E aí eu passo aqui na frente, né, bem na frentinha, né, irmão? E aí eu vejo, não. Ele falou, não, talvez eu não veja esse homem nunca mais. Quando ele correu o olho, ele falou, epa, agora o que eu vou fazer? Eu não consigo. Foi na casa de alguém, pegou uma escada. Eu me viro, eu faço alguma coisa, mas aqui em cima ele vai me ver. Aqui em cima eu consigo pelo menos despertar a atenção dele. E se o olhar dele olhar para o meu, as coisas da minha vida vão mudar. A Bíblia diz também que havia um homem paralítico dentro da casa dele. E ele tinha 4 amigos. Quem foi convidado para esse cerco de Jericó aqui por um amigo? Levanta a mão aí. Quem foi convidado? Eu queria dizer para você, quando um amigo traz a gente para Deus, Deus olha para a gente de uma forma especial. Deus está olhando para você de uma forma especial hoje, querido. Porque esses 4 amigos falaram, vamos levar esse nosso amigo aleijado para Jesus. Sabia que Jesus estava na casa do compadre Tonho. Jesus está fazendo um louvor lá na casa do compadre Tonho hoje. Vamos levar o compadre Zé lá. E quando ele chegava na casa do compadre Tonho, era tanta gente, mas tanta gente que não dava para entrar na porta. Ele falou, puxa vida. O cara falou, não, falei para vocês que não ia dar jeito. Falei para vocês aí, ó, como é que vai entrar eu aqui, ó? Ainda vocês trouxeram eu nessa cama, gente. Tá louco? Vocês é doido. Agora como é que nós vai passar aí com essa cama aí, com esse monte de gente? Vai, leva eu de volta para minha casa, vai, para com isso aí. Eu já acostumei com isso aqui, ó. Isso aqui é a minha vida. Eu não vou sair disso aqui não. Esse problema aqui já é meu, é eu meu problema aqui, ó. Paralítico e a cama, é tudo meu aqui, ó. Esquece. Os caras podem falar, e aí? Meu? Aí um faz o quê? Lembra do Salmo 120. E o que está escrito no Salmo 120? Para os montes eu levanto os meus olhos, porque de lá virá o meu socorro. O meu socorro virá do Senhor que fez o quê? Ela falou, mãe, eu não sou vizinho dessa casa aí. Você já imaginou na mão de obra, irmão? Um cara deitado numa cama, os caras jogam a corda, puxa a cama, puxa. Colocaram o cara com a cama em cima da casa. Se fosse você, falava, nós volta no outro grupo de oração. Não tem jeito não. Está cheio demais, sem chance. Hoje, já esperou umas partes de ano aleijado, né? O que custa esperar mais um pouquinho? Mas aqueles amigos não. E aí os caras começam a destelhar a casa. Todo mundo entrou pela porta aqui? Sim ou não? Sim. Porta é uma entrada natural, sim ou não? Sim. Natural. Mas aquele homem precisava de algo natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Então não era para entrar pela porta. E o sobrenatural vem da onde, irmão? Do céu. Então para Deus operar na vida daquele cara só de uma forma o quê? E aqueles amigos se entenderam que aquele obstáculo foi Deus que criou. Aquele obstáculo foi o próprio Deus que criou, para que aqueles homens entendessem que o que precisava acontecer na vida daquele aleijado era algo o quê? Sobrenatural. E aí aqueles caras começam a descer a porta. E é interessante que Jesus não olha para o aleijado. Jesus olha para os caras, os amigos. Meu, grande é a fé de vocês. Aí ele volta e olha para o paralítico. Fala aí, meu irmão, os teus pecados estão perdoados. Pega a cama que eles carregaram e carrega você e volta para sua casa. Veja, irmão, você pensa que Jesus faz as coisas de graça? O cara ficou a vida inteira em cima daquela cama e ainda teve que voltar com ela para onde? Não era melhor falar assim, ai, glória, estou curado, aleluia. Não, falou para o garotinho, pega esse aqui e volta para sua casa. Por quê, irmãos? E faz um quadro. Toda vez que você olhar para aquela cama, você vai fazer o quê? Lembrar de mim.
lembrar do benefício que Deus fez para a sua vida. Presta atenção, o cerco de Jericó é benefício que Deus levantou para a nossa vida. Mas cuidado para você não se beneficiar, deixar aqui e quando chegar na sua casa esquecer. Porque Deus conhece a intenção. Deus conhece a intenção. O que Deus julga não é resultado. Deus não trabalha como o mercado. O mercado trabalha com resultado. A empresa a qual você trabalha com resultado, desempenho. Deus trabalha com intenção. E Deus conhece a intenção do pregador que está aqui nessa noite. Deus conhece a intenção do seu coração. Por isso, irmão, eu quero convidar você nessa última noite a entender o propósito que Deus tem para você, olhando para tudo aquilo que você já ouviu nesses 6 domingos, e entender que você está passando, que você não tem. Talvez você esteja passando até por um câncer, mas você não tem. Você está passando por ele, mas você não tem. O meu filho tem no cérebro, mas ele está o quê? Passando. Os médicos detectaram, está aqui, mas eu sei que está o quê, irmão? Passando. E isso não tirou a nossa paz, meus irmãos. Agora, quando eu não entendo o que eu estou passando, eu entendo o que eu estou vivendo. Seu casamento está difícil, mas estou vivendo uma crise tremenda no meu casamento. Não, você está passando, irmão, por uma dificuldade no seu relacionamento. Aí nós já começamos a instituir aquilo que nós vamos fazer amanhã. Nós precisamos entender que para a muralha cair nós vamos cooperar. Nós vamos compreender. Talvez você esteja vivendo um momento conturbado lá no seu trabalho. Aí você fala assim: o meu setor é ruim demais. O diretor, o gerente, o encarregado, não será o que? Terrível. E aí você já colocou e já fez do seu trabalho um lugar insuportável, mas é um lugar que traz o teu salário, mas é um lugar que traz o teu prover, por pouco que seja, mas é um recurso que Deus tem dado para abençoar a sua vida, sim ou não? Sim. E como você tem visto isso? Como algo maligno ou como algo benigno? Esse tem sido o nosso problema, meus irmãos. Nós não compreendemos as coisas. Eu queria dizer para você assim, a sua família não é problema, a sua família é bênção. O seu casamento não é problema, é bênção. Os nossos filhos não são problema, são bênção. Eles podem estar passando por problemas, mas eles não são problema, eles são bênção na nossa vida. Agora, como você tem olhado para eles? Como você tem desenhado eles? Como você tem identificado eles? Como bênção, como problema? Então, se você tem visto nele problema e tem refletido para ele que ele é problema, como você acha que ele está se sentindo? Problema? E ele está dizendo, oh Deus, oh Deus, oh Deus, e a muralha que eu estou pedindo é ele. E ele se sente um problema, uma muralha. Então veja, eu estou aqui, mas eu não consigo a atmosfera do Espírito para cair lá. Por quê? Porque o que eu transmito é que ele é. Fim, acabou. Ele é. Então se ele é, está encerrado. Quer ver? Eu já fiz de tudo. Quem já falou, eu já fiz de tudo, meu Deus? Quem já usou essa palavra? Meu Deus, já fiz de tudo. Já fiz, quem já falou? Quando a gente fala já fez de tudo, nós falamos, oh Deus, deixa quieto. Entendeu? Eu fiz de tudo. E se eu, que sou eu, já fiz de tudo, não consegui, quem é o senhor fazer alguma coisa? Fiz de tudo. Estou dizendo para Deus, acabou. Chega. Não tem mais? Nós começamos a perceber, irmãos, que
as muralhas não caem, não é porque o ambiente não é favorável. As muralhas não caem, não é porque o pregador é bom demais ou ruim de menos, não é nada disso. A muralha não cai, é porque eu não me posiciono como eu tenho que me posicionar. Por que tinha que ser com 7 dias? Não podia derrubar na terceira porta, sim ou não? Não é mais fácil aí, tranquilo, 1, 2, 3, pá! Tudo certo, Deus. Para que esse negócio de pegar na boca do peixe? Para que isso? Manda o Judas vir aqui, que a gente resolve isso. Para que essas coisas? Para que complicar, Deus? Nós acostumamos com ele hoje. Instantâneo. E fé não é instantânea, fé é integral. Quando a fé é instantânea, quando você está com fome, você come um miojo, mata a fome, não engana. Por isso que é instantâneo. Vem, traz um alívio instantâneo para o seu cérebro, e na sequência, o que acontece? O estômago começa o quê? Estou aqui. A mesma coisa, você está morrendo de sede, toma um copo de refrigerante. Momentaneamente ele consegue o quê? O seu cérebro, ele líquido. Na sequência você vai perceber que você continua com sede, porque só a água mata a sede. Irmãos e irmãs, se você não entender o que é um cerco de Jericó, qual é a força, a atmosfera espiritual que está nesse negócio, você vai participar de 1, 2, 3, 4, 5 mil. É interessante que quando o autor aos Hebreus começa dizendo: o que eu tenho é um grande sumo sacerdote, por isso conservai o quê? Firme a vossa fé, porque quando eu conservo a minha fé firme, o que eu tiver que passar, eu passo, em nome de Jesus. Daniel teve que passar pela cova dos leões. Sidraque, Misaque e Abednego teve que passar pela fornalha. Paulo e Silas teve que passar pela chibatada e teve que passar pela cadeia. Pedro teve que passar pela prisão, mas nenhum deles permaneceram por onde eles passaram. Percebam, irmãos, Paulo sabia: ei, Silas, estamos passando por poucas e boas, hein? Silas falou: rapaz, mas que cacete que os caras deu de nós. Rapaz, mas está doendo aqui. E aí, está doendo também. Mas e aí, Silas? Você tem um hino aí? Olha, irmão, presta atenção no que é o mistério da palavra revelada. Paulo devia perguntar para Silas: tem dor aí, Silas? Tem ferida aí, Silas? Tem chagas aí, Silas? Mas Paulo pergunta para Silas: tem um hino aí? Tem um louvor aí? Silas falou: tem. Então puxa. E diz que pela meia-noite eles começaram a entoar e cantar um hino a Deus. E de repente aconteceu um terremoto naquele lugar. E que os fundamentos do cárcere, nós temos um prédio aqui, sim ou não? Nós temos uma estrutura de alvenaria aqui nesses tijolos vaiantes. Mas o que faz esse prédio ficar de pé? Não. É a estrutura que está o quê? Escondida. Esse prédio está inacabado. Os irmãos podem meter um forro aqui, pode pintar, rebocar, tudo isso é decoração, mas o que põe esse prédio em pé está escondido, está dentro. E aonde que está a fé, irmão? Dentro do coração do homem e da mulher. Não está do lado de fora, está dentro, está no fundamento. Aí Paulo e Silas começam a cantar um hino a Deus, e diz que começa um terremoto naqueles fundamentos. E o que tinha? Um monte de porta. E essas portas davam como, meus irmãos?
fechada. E diz, na medida que eles iam cantando, indo a Deus, o que ia acontecendo com as portas, meus irmãos? Abrindo. E porta abrindo. E quem estava dentro da cela? Um monte de presidiário. Imagine comigo. Pense comigo. Tem presídio aqui em Jacareí, sim ou não? Tem. Imagine se nós chegarmos num presídio em Jacareí e abrir as portas, o ladrão faz o quê, irmão? Sai tudo correndo. Abriu as portas e ninguém saiu do lugar. Abriu todas as portas, o texto fala que abriu todas as portas e ninguém saiu do lugar. Por que será que ninguém saiu do lugar? Porque aquele tremor apavorou o coração de quem estava preso. Aquele tremor abalou as estruturas humanas daqueles homens naquelas celas. E era uma lei: se o carcereiro que cuida de uma cadeia deixa alguém fugir, ele paga com a vida. Por isso que o carcereiro já pegou a faca e já ia se matar. Falou, calma, meu irmão, se matar não, as portas estão abertas, mas não saiu ninguém. Está todo mundo aqui, está todo mundo no louvor, fica tranquilo. Aquele homem trêmulo falou, então é o seguinte: eu que tinha liberdade era preso, você que era preso, que tem liberdade, ministra essa liberdade no meu coração, que eu quero experimentar dela. E Paulo pede e ora para aquele homem, diz que ele e toda a casa dele recebe o Espírito Santo, juntamente com todos aqueles que estavam naquela cadeia. Ser Jericó é isso, é uma atmosfera espiritual que quer abalar a estrutura da muralha a qual você está passando. Ser Jericó vai abalar a estrutura, o escondido. Vejam, febre é doença, sim ou não? Sim ou não? Sim. Febre não é doença, febre é um efeito, é um sintoma. Veja, eu estou com febre, tem alguma coisa errada comigo, mas nós estamos acostumados a estar com febre, dá Tilenol, dá com febre, dá alívio, dá neovagina, dá dorinho que passa. Nós estamos acostumados com solução fácil para preciso ir na causa, eu preciso resolver a causa, não aquilo que é os sintomas. Você quer ver a muralha cair, então você vai ter que ir na causa. Sai dos sintomas, sai do efeito, vamos para a causa, porque quando nós colocamos fé na causa, a muralha cai em nome de Jesus. Mas se nós ficarmos só no sintoma, tome Tilenol, vai e volta, e não vai passar, irmão. É interessante que nós temos que conservar. E conservar o que a nossa fé? Conservar o que, irmão? Firme. Essa coluna central aqui, passa por ela 4 pontas de viga. Então a firmeza do prédio está na onde? Nela. Se nós derrubarmos ela, essa estrutura de laje vem para o chão. Então perceba, o que você é na sua casa? O que você é na sua casa, meu querido? Uma coluna de fé. Então quem está sustentando a sua casa pela fé, quem é? Talvez seja você, pai, mãe aqui, marido, esposa, aleluia. Talvez seja você, filho e pai, filho e mãe, não interessa, mas você é a coluna. Então quem é que tem que estar firme? Você, porque quem é que vai ser abalado? Você. E quem é que Satanás vai usar para abalar você? Quem não está com você como coluna. Então você acha que ele vai atacar você? Não. Se ele sabe que você está na fé firme, ele vai atacar quem está se relacionando com você, que não está na coluna com você. Aí você fala, ai meu Deus, eu estou indo tanto, não sei o que está acontecendo comigo. Mas meu filho, meu marido, ei querido, é isso mesmo. Você está na coluna, ele não. Então, para atacar a coluna, precisa atacar quem não está na coluna. E a gente não entende. Isso veio de trazer entendimento, traz desânimo para nós. Isso veio de trazer para puxa, então eu tenho que estar mais o quê? Mais firmeira. Aí acontece isso, eu fico mais o quê? Ô céus.
Quem tem mais de 40 anos como eu vai lembrar do desenho. Ô vida, eu falei, não vai dar, não tem jeito. Ô céus, ô vida. Nós se tornamos uma hienazinha, desanimada. Pergunta para o seu irmão, sua fé é uma fé animada ou desanimada? Sua fé é animada ou desanimada? Presta atenção, porque não temos nele um ponto incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ao contrário, acompanhe comigo aí, a parte B do versículo 15, vamos ler junto? Parte B do versículo 15, ao contrário, vírgula, fez o quê? Mais uma vez, vamos ler junto? Ao contrário, vírgula, passou. Ele teve, está escrito teve. Está escrito teve na sua Bíblia? Ele fez o quê? Ele passou. Cristo passou pelas mesmas provações que nós, irmãos. Cristo passou pela tristeza. Passou. Cristo passou pela dor. Passou. Cristo passou pela morte. Passou. Nós estamos celebrando hoje, mas ele permaneceu na morte, irmão? Não. No terceiro dia que aconteceu, irmão? A morte só foi uma passagem. A dor só foi uma passagem. Você precisa entender isso. Ele passou pelas mesmas provações. Aí no 16 começa a nossa proposta dessa noite. Aproximemo-nos, pois. Vamos ler junto agora? Confiadamente do trono da graça. Presta atenção aqui. Nós precisamos se aproximar do problema. Nós vamos se aproximar de quem, irmão? Do trono da graça. A fim do quê? Alcançar a misericórdia e o quê? Achar a graça de um auxílio oportuno. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus tem auxílio para a sua vida. Mas você tem que cooperar. E se você coopera, eu te garanto, Deus opera. Posso testemunhar para você com a minha vida. Deus opera. Eu sofri um acidente de moto há 22 anos atrás. Eu perdi parte da minha perna esquerda. A fratura foi esmagamento do tornozelo, pé, fratura do tíbia, isso aqui, o osso ficou para fora. Eu fiquei exatamente 1 ano e 1 mês deitado em cima da cama com o osso exposto assim. Todos os diagnósticos que eu tinha, não vai andar nunca mais. Não vai andar nunca mais. E um dia eu escutei uma música, deitado no meu quarto, pronto para cometer um suicídio, que para mim era um absurdo não voltar a andar. E a música dizia assim: se o coração abrir, águas vivas do interior irá fluir, e nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Eu nunca tinha pisado o pé numa igreja, nem sabia que era igreja, eu não sabia que era renova. Eu era católico, apostólico romano, batizado, primeiro Eucaristia, e fazia sinal da cruz, porque todo mundo fazia. Ponto. Essa era a minha fé. Não conhecia igreja nenhuma, nada. Mas eu escutei aquilo, e aquilo me despertou. Eu falei para minha mãe assim: eu vou nesse bagulho aí, ó. Você está cantando aí na escola aí, sem poder andar. Os meus amigos me levaram lá. Era um grupo de oração chamado Maria, Mãe da Igreja. Colocaram um sofá e eu fiquei ali deitado naquele sofá. E veio um homem de Deus, pregou a palavra.
E havia um banner lá escrito assim: descerá sobre vós o Espírito Santo, e nunca mais serás o mesmo. Mais uma vez aquilo tocou meu coração, e eu fiz a minha primeira oração. Aí Jesus, você está ligado que eu não acredito em você, mas isso que eu ouvi tocou meu coração. Então, se você existe, faz alguma coisa por mim, porque eu estou determinado, eu vou me matar. Sem perna eu não vou ficar, eu prefiro morrer. Terminou aquele encontro, eu fui para minha casa, e pela primeira vez eu abri a Bíblia, que era das edições paulinas, que parece uma mala, sabe? Da minha mãe, que ficava aberta no Salmo 90, petrificando com a poeira em cima da estante. Eu abri e caiu no livro de Tobias. Contava a história do Tobias, o cara que ajudava todo mundo, enterrava os indigentes, dava comida para os pobres, e que um dia cansado, ele deitou debaixo de um estaleiro e umas andorinhas, achou de fazer cocô. E o cocô da andorinha se dividiu em dois, caiu dos dois olhos de Tobias, e Tobias ficou cego. Eu falei: meu irmão, mas que zica na vida desse homem, mano. Trabalhou o dia inteiro, só fez coisa boa. Esses passarinhos acham de cagar, ainda o corpo do cara do tamanho que é, e o cocô é muitas rapas um homem só. Mas o mais lindo que está assim, ó, mesmo cativo, Tobias não abandonou a Deus. Aí eu olhei para a minha vida, falei: pô, meu, pera lá, só fiz coisa errada nessa vida. 25 anos eu só fiz burrada na vida. Esse acidente é consequência das burradas que eu cometi na vida. E esse homem só fez coisa boa. E olha o que aconteceu com o cara, meu. E mesmo assim o cara não abandonou a Deus. Aí eu falei para Jesus: aí, eu vou fazer igual esse maluco aqui, ó, igual esse Tobias aí. Eu não estou nem aí não. Corta, não corta a perna, mas cadê esse cara aqui, que fez tudo certo, e aconteceu a zica com ele, e ele continuou com você? É que você é bom, mano. Então eu não vou. Eu fiz tudo errado, tá certo mesmo, eu tá lascado desse jeito. Sou merecedor desse bagulho aqui. Mas é o seguinte: meu coração ontem, ele está na minha vida, irmãos. Comecei a gritar dentro do meu quarto, desesperadamente. Minha mãe entrou, falei: sai, mano, sai que a conversa aqui é só para dois. A senhora não cabe aqui. Aquela noite eu li o livro de Tobias inteirinho. Eu quero convidar você comigo a pegar o livro de Tobias para nós encerrarmos esse momento, para você entender por que eu entrei no livro de Tobias. Tobias capítulo 3. Tobias capítulo 3. Para quem tem a Bíblia grandona como eu, 652. Agora, quem tem a média aí, ajuda nós aí, irmão. 520. Tobias 3, 20. Vamos lá, Tobias 3:20, vamos ler junto? Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, e que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia, porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Essas tuas orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória do Deus Altíssimo. E um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Palavra do Senhor.
Escute isso. Não está na mão dos homens penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honrar tenha expectativa, sim ou não? Sim. Não, tenha certeza. Presta atenção no que está escrito na sua Bíblia, irmão. Vamos lá, versículo 20. Não está na mão dos homens penetrar os vossos desígnios. Versículo 21. Mas todo aquele que vos honrar tem o quê? A certeza. Fala do seu irmão assim, ó. É certeza, bendito. Fala, mira. É certeza, bendito. Que sua vida, se for provada, fala, está sendo provado, irmão. Fala, está sendo provado, irmão. Fala, está sendo provado. A prova vai fazer com que você seja coroado. Perceba, eu passo pela provação para receber a coroação. Continua o texto dizendo assim: que depois da tribulação vai haver o quê, irmão? Fala pro seu irmão assim, ó, haverá libertação para você. Fala, haverá libertação. E que se houver castigo, aqui nós precisamos entender: o meu acidente foi consequência dos erros que eu cometi, não foi uma fatalidade. Tem uma coisa que você precisa reconhecer: os seus erros. Tem duas tempestades. Tempestade que nós entramos pelo percurso da vida, tempestade que nós causamos. A tempestade que veio sobre a vida de Jonas foi causada pela desobediência. E essa tempestade só é acalmada quando nós se jogamos no meio dela. Não foi assim que fizeram com Jonas? Jogaram ele no meio do mar, e quando jogou ele no meio do mar, o que aconteceu? Na hora a tempestade parou. Você precisa entender qual tempestade está na sua vida. Você quer ver uma coisa? Hoje uma das grandes crises do nosso meio é a tempestade financeira. E aí nós gastamos muito e não chamamos Jesus para ajudar nós a gastar. Chamamos, sim ou não? Não. Mas queremos chamar Jesus para ajudar a nos pagar. Equilíbrio. Talvez você seja uma pessoa desequilibrada, e que nesse cerco de Jericó a muralha do desequilíbrio caia, e que você seja equilibrado com aquilo que Deus colocou na sua mão. Não é que você ganha pouco, é que você gasta muito. Que era 2 peixes e 5 pães para alimentar 5.000 homens, sem contar mulher e criança. Era o quê? Pouco. Mas o pouco na mão de Jesus se multiplica. O pouco na mão de alguém desequilibrado não dá para nada. Nós somos uma igreja de fé. Deus não faz milagre à toa. Deus está colocando a semente na sua mão. Semente não é para comer, é para plantar. E se você não planta, você não colhe. No dia que eu li isso, naquela semana, havia uma junta médica para decidir se operava ou amputava a minha perna. O pouco que eu tinha com o da minha família já não dava mais para pagar o hospital particular. Eu já não queria dar mais prejuízo para minha irmã e para o meu pai. Eu já estava destinado, vamos cortar que é melhor. E numa junta médica de 4 médicos, 3 optou por amputar, mas um médico, o Dr. Silvio Fini, olhou para mim e disse assim: eu podia optar pelo mais fácil, como os meus amigos, mas há algo dentro de mim que diz que a gente pode investir nessas mínimas chances que você tem. Eu vi uma perna. Aí quando ele falou isso, pega comigo aí versículo 22.
Porque vós não vos comprazeis com nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Vamos ler junto agora? Depois das lágrimas e dos gemidos, eu olhei para ele e falei: então, pode operar, doutora. Professor, vocês precisam assinar um termo de responsabilidade. Nós operamos, mas eu não posso dar certeza. Eu tenho isso. Eu estou correndo um risco de falar isso para você, mas eu não consigo. Nos seus olhos eu faço essa leitura. Eu vejo uma perna. Eu falei: eu sei o que o senhor está vendo. Aí ele perguntou para mim: você é crente? Eu falei: não. Falar a verdade para o senhor, eu nunca fui em igreja assim. Até os 11 anos eu fui. Mas eu conheci um negócio chamado grupo de oração. Um negócio aí chamado renovação, carinho. É negócio dos católicos, é um bagulho assim, é assim. E lá acendeu um negócio aqui no meu coração. Eu acho que é fé. Eu li a história do maluco lá que ficou cego e que fez uma oração. E aquilo encheu meu coração de confiança. O doutor Silvio olhou para mim e falou assim: é essa confiança que eu vi, que vai dar certo. A cirurgia demorou 14 horas. Do joelho para baixo eu tomei mais de 500 pontos. A parte de cima eu não posso mostrar, mas veja a grossura de uma perna e da outra. Veja a situação da minha irmã aqui. Eu contemplava onde está a gaiola ali, o osso constantemente para fora. O doutor Silvio falou para mim assim, 2 anos em cima de uma cama. Quando eu andei pela primeira vez, ele falou para mim assim: rapaz, eu entrei em desespero depois que te falei aqui. Mas depois que você falou para mim, eu também fui ler o negócio lá do Tobias lá. E hoje eu sou devoto de São Tobias. Eu disse para ele também: doutor, por isso você está de pé. Tudo posso naquele que